Foi o que sobrou, né, irmão? Semifinal do Campeonato Baiano contra toda a poderosa Juazeirense. Hoje, Fonte Nova, às 5 horas da tarde. E o torcedor do Bahia tem um papel importante hoje. Vaiar o grupo de jogadores. O clima hoje na Fonte Nova vai estar gostosinho, hein? Ainda mais se começar o jogo jogando mal, não abrir o placar muito rápido, aquele clima de tensão e de vaias vai ficando cada vez maior lá na Fonte Nova. Mas o torcedor do Bahia tem um papel importante no pré-jogo. Vaiar pesado o grupo de jogadores. O time entrou, começa a vaiar. No intervalo, vaia. Rogério Ceni entrou no gramado, vaia pesado de críticas. E críticas contundentes ao Grupo City, protesto, cobranças, ou para demitir Rogério Ceni, ou para melhorar o grupo de jogadores, ou para o Grupo City investir mais. De fato, melhorando o grupo de jogadores ali no setor de ataque, no meio campo, tem que ter críticas contundentes. A Cadu Santoro, a Ferran Soriano, pelo amor de Deus, já não, tem que apoiar, porque é apenas um jogo contra a Juazeirense. Se perder o jogo, tá eliminado. Então tem que apoiar os guerreirinhos. Que apoiar porcaria nenhuma. No pré-jogo, tu tem que vaiar. Se fosse um jogo contra o Vitória, no Bavi, um jogo de Série A, contra o Fluminense, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, eu não apoiaria a crítica contundente de vaias pesadas o tempo todo e de protesto contra o Grupo City nesse momento. Acho que seria um momento mais de apoio durante o jogo, tá? Mas, como é um jogo válido pelo Campeonato Baiano, mesmo sendo semifinal, mesmo sendo jogo único, se perder tá eliminado, se vencer avança para a próxima fase, pelo amor de Deus. O Bahia que tem investimentos milionários aí, 2023, 24, 25, 26. O Bahia não precisa, o grupo de jogadores guerreirinhos não precisam de apoio não para ganhar contra a poderosa Juazeirense. Tem que ser crítica contundente, pesada e protesto contra o Grupo City. É isso que tem que acontecer. Essa aqui é a realidade. E aí vamos lá, contexto do Campeonato Baiano, né, meus amigos? Em tela aqui para vocês, o Bahia se classificou na liderança com 23 pontos, Vitória é segundo com 16, Jacuipense com 13 e a Juazeirense também com 13, em terceiro e em quarto colocado. Esses são os 4 times que vão disputar a semifinal do Campeonato Baiano. Hoje tem Bahia e Juazeirense, 5 horas da tarde, transmissão pela TVE, como todo mundo já sabe. E amanhã tem Vitória e Jacuipense, também transmissão pela TVE, também 5 horas da tarde, tá? Bom, a lógica é que o Bahia avance contra a Juazeirense hoje e a lógica é que o Vitória avance amanhã contra a Jacuipense. Meus amigos, é o seguinte, só para pegar aqui o pacote geral da temporada. É o único título plausível que o Bahia pode conquistar, né? Porque a Copa do Brasil não tem a menor possibilidade com esse elenco aí e com esse grupo e com esse treinador. Não vai, não vai. Se melhorar muito o elenco, aí futebol, meu amigo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Até porque é um campeonato de tiro curto, né? É campeonato de mata-mata. É o tudo pode acontecer e é final única nessa temporada. Então, aumenta a probabilidade de uma zebra, por exemplo. Então, o Bahia pode ser campeão da Copa do Brasil se melhorar muito o elenco. Se Rogério Ceni passar a fazer um grande trabalho, talvez, vai que, ninguém sabe. Mas a lógica, a gente sabe que não vai ganhar nada esse ano. No máximo, o Campeonato Baiano, que o Bahia já ganhava sem a SAF, né? Não precisava de SAF, de investimentos milionários para ganhar Campeonato Baiano. E assim, vamos para o contexto do Grupo City. Qual era a promessa, em tese? Ao longo de 10 anos, o Bahia subir patamar e tal, e ser odiado pelo Brasil, né? Isso aí ainda tá muito longe de acontecer. Mas assim, em tese você espera a evolução ao longo das temporadas. Primeira temporada, brigou para não cair para a Série B até a última rodada. Quase caiu, mas acabou ficando, beleza. Segunda temporada, o Bahia, Copa do Nordeste não ganhou, né? Bom deixar bem claro. Aí vem a temporada, ganhou o Campeonato Baiano, mas pelo amor de Deus, isso aí não é parâmetro de nada. Vem a temporada 2024, o Bahia consegue a classificação na 8ª posição e conseguiu a vaga na pré-Libertadores, acaba conquistando a vaga na fase de grupos. Beleza, houve uma evolução. Nessa temporada de 2025 para 26, o Bahia mais uma vez pegou a vaga na pré-Libertadores, agora na 7ª posição. Subiu de escadinha, né? De 8º para 7º, e lá atrás foi 16º, foi 15º, né? Subiu para 8º e agora 7º. Óbvio que houve uma mudança de patamar. Para um time que só brigava para não cair, agora o Bahia briga do G10 para cima. Isso já é uma mudança de patamar. Óbvio que sim. Aí beleza. O Bahia, mas pegou a pré-Libertadores, né? Tinha que se classificar para a fase de grupos da Libertadores e talvez até para o mata-mata para você observar uma evolução. Coisa que não aconteceu. Acabou de ser eliminado por todo poderoso Ringues. Tá fora da pré-Libertadores e obviamente da fase de grupos, porque nem chegou perto disso. Tá fora da Sul-Americana e tá fora da Copa do Nordeste também. Então, a única competição que pode salvar o Bahia
você olhando para uma projeção de evolução, é o Brasileirão se o Bahia for quarto colocado, por exemplo. Pegar uma vaga agora na fase de grupos da Libertadores de forma direta. E eu até falei isso aqui antes de começar o campeonato. Eu só não coloco o Bahia na quarta posição, na minha tier list, na Série A, porque o Bahia joga muitas outras competições. Joga pré-Libertadores, se cair na fase de grupo, se chegasse lá, jogaria a Sul-Americana, se fosse terceiro lugar, é evidente. Joga a própria Copa do Brasil, joga Campeonato Baiano. Então, são muitas competições que o Bahia sempre tem que jogar. Ano passado jogava a Copa do Nordeste, então era quase que impossível o Bahia, diante de um calendário absolutamente inchado, com mais de 70, 80 jogos na temporada, o Bahia não ia conseguir pegar um G4 de Série A, não. Agora, nessa temporada com um calendário muito mais enxuto, suave, tranquilo, com mais tempo de treinamento, repouso, descanso, o Bahia deve fazer um campeonato, em tese, mais forte do que fez nas últimas 2 temporadas. Acho que pode fazer um campeonato de G4 agora. Se vai ou não, vamos aguardar. Se Rogério Ceni vai fazer um bom trabalho ou não, também vamos aguardar. Mas agora eu olho com a projeção de um Bahia fazendo uma Série A ainda mais forte, tá? Bom, Bahia pro jogo de hoje, hein? O Bahia tá escalado em tese com um time que foi titular no último jogo contra o Rings e que foi eliminado. Com Ronaldo Gol, Romão Gomes, Gabriel Xavier, Ramos, Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga, Willi José e o treinador Rogério Ceni. Não tem nem o que pensar em poupar, porque o time tá muito desgastado. Não, meu irmão. Tem que colocar esses caras pra jogar mesmo. Agora que só joga Baiano, só tem 2 jogos do Baiano. Um jogo da semifinal e se passar pra final, e os jogos de Copa do Brasil e Série A, o Bahia agora vai ter 38 jogos de... 38 jogos assim, né? Porque já passaram 3 rodadas. Mas o Bahia vai ter 35 jogos de Série A, 2 de Baiano, 37, e começa na quinta fase na Copa do Brasil, né? Bota 2 jogos aí. O Bahia vai ter mais 39 jogos de certeza daqui pro final da temporada. Pra quem jogou 80 e tralalá no ano passado, essa temporada o calendário tá bem mais enxuto, né? Mas a torcida do Bahia é evidente que não queria isso, né? A torcida do Bahia queria estar classificado para a próxima fase da pré-Libertadores, mas acabou sendo chacota contra o Orringues. O Horríveis Orringues. Bom, e a Juazeirense? A Juazeirense deve ir com Pedro Campanelli no gol, Vitinho, Zé Romário, pode ser Zé Mário também, Eduardo Rosado e Leandro, Douglas Natan, Bruno Senna e Breno Riac, Romarinho, Anderson Pato e Marlon. Romarinho que fez um bom jogo, tá? E Anderson Pato também. Fizeram um bom jogo contra o Bahia lá em Juazeiro do Norte, no campo da Juazeirense, naquele gramado horroroso. E a Juazeirense merecia até mais do que o Bahia vencer a partida. O jogo terminou empatado, mas era um Bahia bem alternativo e, mais uma vez, naquele gramado horroroso da Juazeirense, um dos piores do Brasil. E eu já fui vítima desse gramado. Mas agora eu vou mudar de pauta, tá? O Bahia vai fazer um jogo de ataque contra a defesa, né? O jogo deve ser isso, a Juazeirense jogando em transição. E eu tenho certeza que a torcida do Vitória, além de secar o Bahia, vai estar de olho nesse garoto aí, ó. Anderson Pato. Porque o Bahia está em caminho na contratação do ponta esquerda para jogar o restante da temporada, jogar a Série A, jogar... Copa do Brasil não dá mais não, hein? Porque ele já jogou a Copa do Brasil, inclusive, e deu assistência no jogo que a Juazeirense acabou empatando e sendo eliminada. Então, assim, para jogar a Série A, para jogar a Copa do Nordeste e só também, né? Porque a Copa do Brasil já foi, Campeonato Baiano já foi, então o que tem pro Vitória essa temporada é Série A e a Copa do Nordeste, já que a Copa do Brasil, Anderson Pato já jogou. Vamos passar aqui um pouquinho das informações sobre Anderson Pato e também sobre os highlights, né? E essa semifinal do Vitória contra a Jacuipense no Campeonato Baiano. Antes disso, a Montenegro Cargas de Treinação aqui mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, o Vitória encaminhou a contratação do atacante Anderson Pato, de 23 anos. O jogador chega após o estadual. A operação é sem custos
e o atleta chega com um contrato de 2 anos. Além disso, o Vitória vai ficar com 70% dos direitos econômicos do jogador. Primeiro, pegando o ponto da leitura, olhando a questão do negócio, tá? Eu não tô analisando aqui agora o potencial do jogador, a qualidade, se é uma boa contratação para a Série A ou não. Não tô nem entrando nesse debate primeiro. Tô entrando no debate do negócio. Já que é uma aposta e Anderson Pato nunca teve protagonismo em time nenhum, tirando a Juazeirense agora nessa última temporada, e nem fez base em canto nenhum, é natural que a negociação não poderia ter muitos custos. Pelo amor de Deus, o Vitória não tinha que gastar 2, 3 milhões em um jogador que é aposta, nunca jogou sequer uma Série B, uma Série C. Então, natural que o Vitória tenha que contratar o jogador sem gastar absolutamente nada. Como é sem custos, pô, tá bom, velho. Você tá apostando no jogador que tu não gastou absolutamente nada e que tu tem um contrato com ele agora de 2 anos e que tu vai ficar com 70% de direitos econômicos de jogador. Ou seja, traduzindo, se ele não der em nada, se ele não jogar absolutamente nada no Vitória, Copa do Brasil não vai jogar, né? Mas Copa do Nordeste uma porcaria, Série A uma porcaria, tu empresta ele para algum outro clube. Nessa temporada mesmo, para jogar uma Série D, para jogar uma Série C, ou até uma Série B, sei lá. Terminou a temporada, ele volta pro Vitória. Ok. Depois, no ano que vem, tu bota ele para jogar Campeonato Baiano, tu bota ele para jogar Copa do Nordeste, tu bota ele para jogar Copa do Brasil e tu vai avaliar mais uma vez se ele vai dar certo ou não. Deu errado de novo, empresta de novo. E beleza, terminou o contrato, rua para Anderson Pato. Mas se ele der certo, o Vitória não vai ter gastado absolutamente nada, tem 70% dos direitos dele, pode ser uma venda, pode render uma grana boa de, sei lá, 5, 10, 15 milhões de reais, não sei. O tempo é que vai dizer. Ele é um jogador novo ainda de 23 anos e o Vitória, numa operação hipotética que o Vitória venda o jogador por 5, 10 milhões de reais, o Vitória teria 70% de lucro. Então, eu acho que olhando para o negócio, olhando para uma prospecção no mercado do Campeonato Baiano, que é muito novo ainda e que tem um potencial para o futuro, eu acho que é válido. Eu sou muito mais você contratar um jogador desse do que pagar 5 milhões de reais em Lucas Bagre. Que esse aí todo mundo já sabia que era horroroso e você ainda gasta 5 milhões de reais num jogador desse e um salário altíssimo. Então, chega com salário baixo, sem custo e com 70% de direito de jogador, eu acho que o combo da negociação é excelente, tá? Bom, e aí vamos lá complementando as informações sobre o jogador. Anderson Pato vem sendo um dos principais destaques do Campeonato Baiano até aqui. Aos 23 anos, o jogador construiu sua trajetória fora das categorias de base, passando pelo futebol intermunicipal e hoje aparece como uma grata surpresa na competição, jogando pela Juazeirense. É o grande destaque da Juazeirense, inclusive, com 5 participações em gols em 10 jogos. Com velocidade, muita disposição e excelente preparo físico, o atleta tem chamado a atenção pelo desempenho em campo. É um nome que pode entrar no radar do Sport Clube Vitória, especialmente pensando na sequência da temporada e na disputa da Copa do Nordeste, que exige opções confiáveis no elenco. Não sei se Anderson Pato é a opção mais confiável no elenco, sendo bem sincero, caso aconteça a contratação, mas vai fazer parte do grupo e deve ter muita minutagem jogando essa competição, já que o Vitória vai estar jogando a Série A também, e a Série A é o principal campeonato. Copa do Nordeste você vai mesclando um pouco mais com o Anderson Pato da vida, com o Pedro Henrique da vida, com um Fábio da vida, com o Oswaldo da vida, para ganhar mais minutagem e sequência ao longo da temporada e ver se vai ser muito útil para uma Série A, hipoteticamente ou não. Bom, meus amigos, vamos lá, né? Estatísticas de Anderson Pato aí no recorte recente. Um ponta que joga pela esquerda e pela direita, joga mais pela esquerda do que pela direita, pelo que eu vi dos highlights dele, e é um jogador que finaliza com o pé direito, tá? Joga de pé trocado, né? Bom, nessa temporada foram 10 jogos realizados até o momento, 9 no Campeonato Baiano e 1 na Copa do Brasil. No Campeonato Baiano foram 2 gols, 2 assistências, 4 participações em gols e 1 participação em gol na Copa do Brasil. Ao todo, 3 assistências, 2 gols, 5 participações em gols ao longo de 10 jogos. Uma média ali boa, né? 1 gol, 1 participação em gol a cada 2 jogos, tá ok. Mas também nada de extraordinário e sensacional para o torcedor do Bahia ficar super empolgado também, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, alguns highlights aqui do Anderson Pato. Eu clipei aqui do canal Bruno Villa Audiovisual. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Você vê que é um jogador que tem um bom arranque, uma boa capacidade de transição, que é o que Jair Ventura mais gosta, inclusive. Tem uma boa capacidade de drible também. Cara,
por recursos técnicos, ele parece ser um pouco melhor do que o Lucas Bagre. A minha impressão olhando pelo DVD dele, né, gente? É bom deixar bem claro isso. E só o fato dele conseguir arrancar nesse campo horroroso da Juazeirense e ter um bom domínio da bola, já mostra que tem qualidade técnica, ó. O cortezinho aqui para a esquerda, corta um, corta dois, solta o passe aqui. Só o fato dele ter feito isso já é uma grande coisa, porque dominar a bola no campo da Juazeirense já é um milagre. Aqui foi uma boa jogada e quase que a única da Juazeirense em toda a partida contra o Vitória lá no Barradão. Uma boa arrancada dele aqui nas costas de Edu. Ele solta o passe, sai a finalização, mas Gabriel Vasconcelos fez uma boa defesa, tá? Bom, não vou negar que não me chamou muito a atenção. Eu assisti esse jogo do Vitória contra a Juazeirense, mas não me chamou tanto a atenção esse jogo dele, não. Até porque também é um jogo de ataque contra a defesa, ele praticamente não tocava na bola, então meio difícil, né? Bom, ó, você observou aqui esse lance, ele dando um passe aqui em profundidade. Você que tá chegando aqui agora, deixa o like para fortalecer, tá? Se inscreva no canal também e ative as notificações. Até porque eu já perdi muito inscrito do Bahia recentemente. Bom, mais uma jogada do Pato agora pela direita. Já jogou pela direita, já jogou pela esquerda. Mais uma jogada aqui de velocidade no X1. Vamos ver o que ele vai aprontar nessa aqui. Achou um passe, né? Pensei que ele ia partir pro drible. Parecia muito que ele ia partir pro drible. O Anderson Pato aqui agora na recomposição defensiva. Solta o passe aqui no meio, mas nada de muito espetacular, né? Reta final já do segundo tempo. Mais a jogada dele agora pela ponta direita. Soltou um passe. Ele busca mais o passe do que o drible propriamente, né? Tem aquele jogador arisco que parte muito para cima, muito pro drible. Ele parte muito pro passe, né? Só é perceber pelos highlights, né, gente? Ó, mais a jogada dele aqui por dentro. Corta um. E solta o passe aqui por dentro. Ok, dando progressão aqui a jogada. No jogo contra o Bahia, conseguiu se impor fisicamente aqui. Pela ponta esquerda, soltou o passe, recebeu a falta. O juiz não deu nada. Jogada pela ponta direita. Ele corta o primeiro, passa, entra na grande área. Ele sempre vai buscar o passe, a opção de passe. Acabando dando em nada. Mais uma dele, hein? Conseguiu roubar a bola. E é um jogador que tem boa imposição física. É um jogador forte, de fato, alto e veloz. Isso é interessante. Mas é aposta, né, velho? Não tem pra... Também não tem nada de muito espetacular, não, bicho. Não tem. É aposta. Eu gosto de você aposta nesse tipo de jogador. Vai ajudar na Série A? Acho muito difícil, sendo bem sério. É aposta, porra. Mas com esse modelo de negociação, que você, entre aspas, não tem nada a perder, só tem a ganhar, eu sou mais favorável a esse tipo de negociação. E acho que todo time deveria fazer esse tipo de contratação ao longo da temporada. E olha que o Sport já fez muito isso, o Vitória já fez muito isso, o Santa Cruz já fez muito isso, e nada deu muito certo. Mas de vez em quando tu pode conseguir um achado aí que pode render milhões ao teu clube, né? Então, acho que de certo modo tem sua validade com esse tipo de contratação. E assim, com esse tipo de negócio no caso. E assim, eu acho que esse tipo de contratação não pode hipoteticamente anular uma futura contratação, seja de um ponta ou de um atacante não, tá? Aí eu sou favorável. Vou trazer Anderson Pato, mas a chegada dele vai anular uma possível vinda de um outro jogador, vindo, sei lá, de um Mirassol, de um Coritiba. Aí eu sou contra. Agora, vindo ele ali como um bônus, um algo a mais, uma aposta, beleza. Tá valendo. Bom, comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.